Boa tarde, boa noite, boa manhã para todos escutando. Aqui é o Bolsas. E aí, aqui é o Summaries Moron e hoje vamos falar acerca de suposições históricas absurdas. Um podcast totalmente sem roteiro e a gente hoje vai fazer o que a gente faz de melhor, né? É aquela falta de qualificação e a vontade de opinar. Fala E merda. exatamente, perfeito, cara. Nada melhor do que isso. E hoje, como eu disse, suposições históricas absurdas. Se não faz histórica, se minha avó tivesse 4 rodas, ela não seria minha avó, ela seria uma caminhonete. Então, roda a vinheta. We are the masters of our fate. That the task which has been set us is not above our strength. Bolsas, diga-me, primeira suposição histórica absurda, ou mesmo alguma suposição histórica do que poderia ter acontecido, diga-nos aí alguma coisa que vem à sua cabeça. Putz, mano, uma suposição histórica absurda. Ou não, Seria pode ser uma incrível se normal tivesse. também, mas manda. Pronto, primeira, uma que eu acho que ia ser incrível. Crise dos mísseis se tivesse sido no assunto do Congo. No Congo? Por que no Congo, cara? Mano, o Congo. Não, bora lá. Congo durante a Guerra Fria. Moleque, foi uma das partes mais legais. Tínhamos. Como que era? Bélgica pegando a bunda de todo mundo. Primeiro-ministro sendo assassinado pela inteligência britânica, outro ditador sendo posto no poder pela inteligência britânica, russo invadindo e batendo em todo mundo, cubano se enfiou no meio e eles ainda pegaram e dominaram um lugar cheio de urânio para fazer armas nucleares. Então, Caraca. assim, eu acho que é incrível se a crise dos mísseis tivesse ocorrido ali, porque isso é fantástico. E como é que o país tá hoje depois dessas merdas todas? Assim, depende. Você alguma vez em uma pesquisa de PIB escutou o nome do Congo? Eu acho que isso responde muito essa pergunta. Realmente. Realmente. Cara, uma suposição histórica que, sinceramente, eu não faço a menor ideia do que teria acontecido após isso. Mas se a Alemanha tivesse ficado quieta e tivesse só agido ali na Europa, cara, a gente ia ter, eu não sei até quando, talvez até hoje, um regime, uma Europa inteira dominada pelo nazismo, uma União Soviética ainda vigente e os Estados Unidos de mãos atadas, porque basicamente tinha a Alemanha e a União Soviética de um lado e Estados Unidos do outro, que tipo, tá, dane-se, você tem poderio nuclear, dane-se, eu tenho a Alemanha, entendeu? Então, eu fico pensando o que poderia ter rolado nisso daí, porque realmente, cara, dois regimes autoritários, um do lado do outro, um protegendo a outro. A questão é que o Hitler era um bundão também e extremamente orgulhoso, né? Ele foi lá invadir a merda toda. E aí, Moleque, outro? ia ser uma parada incrível, pelo seguinte fato. Bora supor que, por algum motivo, eles realmente mantivessem uma aliança até que boa, né? A União Soviética e a Alemanha nazista, o suficiente para existir. Imagina o assunto de Israel e Palestina, que hoje em dia já é complexo, no meio dessa vigência onde judeu não pode existir na Alemanha direito, na metade da Europa, pelo menos. Ele está apoiando que eles voltem e a União Soviética apoiando também, que nem eles apoiaram no início. Sim. Esse é um assunto ainda mais incrível. Hoje em dia a gente ainda iríamos ter Palestina nazista. Eu acho que ia deixar as coisas muito mais legais. Pior, acho que foi da Arábia Saudita que eu tenho uma foto do Hitler com um sheik da Arábia Saudita. E o cara, ele tá tentando convencer o maluco de fazer um extermínio aos judeus. Assim, tudo bem que ele já faria com ou sem Hitler, né? Mas, mas realmente tava tentando chamar o cara de novo, fazer tipo um novo império turco-otomano ali no Oriente Médio, né? Cara, ia ser uma merda, tão merda, cara, que eu acho que uma bomba H não seria tão ruim nessa situação, sabe? Seria até uma coisa compreensível, né, a essa altura. Ao meu ver, seria literalmente algo caótico, porque você ia ter um Putin ditador ainda mais, você teria uma China podendo, não que ela não quebre direitos humanos hoje em dia, né? Não. Tem né, suas artimanhas ali debaixo do tapete, mas podendo fazer de maneira mais clara, um bigodudo putaço na Alemanha, cara, eu acho que a laranja vencida ia ser o pior dos problemas no mundo, de verdade. Realmente. Realmente mesmo. E cara, eu não consigo nem ver uma situação pra contornar isso. Tudo bem que, né, Legocast, eu não sei bosta nenhuma mesmo.
Mas, cara, eu não consigo ver, por exemplo, nem os Estados Unidos se aliando à Alemanha para vencer o socialismo, nem os Estados Unidos se aliando ao socialismo para vencer a Alemanha. Então, assim, quem que eles vão chamar? A África? É sério, tipo, chamar quem? Como você disse, o Congo? Vou chamar o Brasil? Não, Chamou o Brasil. pô, não tem como contornar uma situação. Se eles tivessem feito isso, a situação seria praticamente incontornável, a não ser que dentro deles eles dessem a louca, né? E aí o Hitler mais cedo mais tarde falasse, não, vamos invadir essa merda que acho que eu tô confiante hoje, né? Se bem que ele acordou confiante e fez merda pra caramba também. Moleque, imagina se Napoleão tivesse acertado no ataque dele contra a Rússia. Realmente ia ser uma merda muito grande, porque, cara, Napoleão já tinha. Nossa, velho, agora que eu parei pra pensar, realmente uma merda muito grande. Putz. Você chama de merda, eu chamo de paraíso na Terra. Temos definições muito diferentes aqui. Mano, aquele baixinho falando francês, moleque, ia colocar muita gente na costa. Sim. We are the masters of our fate. That the task which has been set us is not above our strength. E aí, outra suposição absurda. Outra suposição absurda, pera. Moleque. Cara, já parou pra pensar a bosta que daria se rolasse um conflito ainda mais caliente entre os Estados Unidos e o RSS pela morte do Kennedy? Pela morte do Kennedy? Cara, não imagino. Assim, imagino que ia ter um pouco de explosões nucleares, né? Mas nada muito além disso, não. Porque assim, eu acho muito legal o fato de que, literalmente, o Kennedy morreu. No mesmo instante, a URSS, quando recebeu essa informação, a primeira atividade deles foi criar uma contra-espionagem em si própria para ver se foram eles que mataram. Eles não tinham certeza se tinha sido a própria URSS que tinha matado. Caraca. Um virou pro outro e falou: Aí foi você, nós, mano. daí ele, Dimitri. Não sei, Dimitri. Eu tava muito louco aquela noite, Dimitri. Quer dizer, aquele dia, Dimitri. Pode ter sido qualquer um. Caraca. Realmente a Guerra Fria foi uma várzea do caramba, né, velho? Que merda. Cara, eu acho que a Guerra Fria, o resumo dela de quão legal foi, literalmente, é esse episódio do Kennedy, e depois da URSS tendo todo esse pânico, eles mandando uma resposta para os Estados Unidos falando, não fomos nós, não desconfiem de nós, e os Estados Unidos só respondendo, nós sabemos. E é isso. Não tem como não confiar, tá ligado? Não tem como confiar, aliás. Você chega, sei lá, tu chega pro cara que matou teu pai e tua mãe, e aí você vai lá e sua irmã morre. Aí tu vai lá e fala, mano, fui eu não, relaxa aí. Mano, vai se ferrar, eu vou Não, tá, enfim, sem gestos obscenos aqui, mas não tem como você não aceitar esta realidade, tá ligado? Então realmente é uma coisa bem incontornável dizer, né? Vamos por assim dizer. Cara, eu acho muito peculiar esse momento da história, porque era um momento em que literalmente você estava tranquilo na sua, e 3 segundos depois estava alguma coisa catastrófica acontecendo no mundo, e ninguém sabia exatamente o que estava rolando, tá ligado? Uhum. Eu acho que um outro exemplo disso, Chernobyl. Imagina se o mundo não descobrisse sobre Chernobyl. Tipo, a URSS conseguisse esconder ainda mais o acidente de Chernobyl, tá ligado? Sim. Se ela deixasse rolar ainda mais. Mano, ia ser uma outra catástrofe absurda. Ia, porque os outros países não iam ser alertados, né, da merda que pode dar, né? Até porque as pessoas passavam um rádio no rosto, né? Não sei se você sabe, Sim. mas tinha aqueles cremes que tinha partículas de rádio, né? E aí as pessoas passavam na cara. Também tinha brinquedos. Você pode pesquisar, isso é bem fácil de encontrar. Brinquedos dos anos 50, 40, que as pessoas. Que era pra criança e o cara era uma mini usina. Uma mini usina nuclear, tá ligado? Vinha com umas pedrinhas de rádio dentro do brinquedo. Negócio absurdo. O cara tava tentando criar anticorpo pra radiação, tá ligado? Exato. É igual tomar lama, tá ligado? Tem gente que fala que você tomar lama é bom pra criar anticorpo. Mano, eu acho que tu vai morrer antes de criar o anticorpo. Não sei, mas sim. Moleque. Cara, é que nem tem uma rainha, tinha, né, uma rainha, uma imperatriz, que ela tinha uma maquiagem inteira que era só de chumbo. Eu acho que era da Inglaterra ou França. Esqueci o nome dela agora, mas era outra... Puta que pariu. We are the masters of our fate. That the task which has been set us is not above our strength. Cara, uma suposição aqui no Brasil
que me deixa muito triste por não ter acontecido, aliás, por ter acontecido, que foi justamente o golpe militar, mas não o de 64, porque o de 64 estava na Constituição. Mas aquela merda de Deodoro da Fonseca, o mano foi lá e depois o amigo dele, velho, os caras, Dom Pedro II e Deodoro eram amigos, e tipo, já estavam com projetos para poder criar um parlamentarismo, né, uma monarquia parlamentar igual era no Reino Unido, para fazer as reformas e tal. Só que ele foi corno de um amigo de Dom Pedro, e por isso o cara depois, mano, isso me deixa... Cara, a nossa república, ela foi com base numa cornice de um cara, velho. Isso por si só já mostra o quão falho é a nossa república. Cara, assim, primeiro que se o YouTube não tivesse copyright, eu acho que ia ser incrível a gente colocar a música Rei do Gado agora. Cara, eu não tenho view pra me dar o direito de pensar em copyright, eu vou botar então. Incrível. A segunda coisa é que, mano, bora lá, uma segunda suposição então. Imagina, então, caso nós tivéssemos atualmente uma monarquia. E assim, eu sei que é muito fodido. Mas, eu não tô falando, tipo, tu acha que ia ser um paraíso, coisa do gênero. Mas tu acha que a política brasileira, ela teria como pode dizer, uma imagem melhor para com sua sociedade? Cara, eu digo que sim, ainda que a gente, como vou dizer, internamente no Brasil tivesse uma vida merda, por fora ia dar bom, porque a gente ia ter pelo menos uma pessoa, que seria o imperador, né? Ele é só chefe de estado, então ele só é tipo praticamente um diplomata oficial, né? Um diplomata vitalício. E ele, sei lá, falaria 5 línguas, dançaria balé, essas coisas todas. Então isso daria uma boa imagem pro pessoal de fora, ainda que dentro fosse uma merda, né? É igual, sei lá, Winston Churchill, na época, se bem que o Winston Churchill não era chefe de estado, era chefe de governo. Mas mesmo assim era o que o pessoal via fora e achava que tava tudo de boa, sendo que os caras passaram uma semana inteira sendo bombardeados por aviões nazistas, né? Então assim, a imagem ficaria boa. Quanto à questão do governo, eu já não sei, né? Eu creio que seria melhor, não exatamente por causa da monarquia em si, mas porque essa quebra, né, de poder que rolou, foi uma bagunça sinistra no governo, que foi um efeito dominó que, inclusive, eu acho que desencadeou hoje, tá ligado? Porque a gente já teve quantas constituições? 7, né? E a maioria delas, a maioria delas no período da República, né? E a gente tem quase o mesmo tempo de Império e República, quase 100 anos de cada um, né? E só na República você tem, tipo, sei lá, pelo menos umas 5. Porque ninguém sabia governar direito. Ninguém tinha esse culhão pra poder fazer isso. Então, eu acho que seria melhor nos dois sentidos. Como você mesmo disse, aliás. Não acho que seria um paraíso na Terra, até porque a gente vive num país cheio de brasileiros. Então, isso por si só já é um problema. Mas, poderia não ser tão ruim quanto é hoje. Afinal de contas, um monte de político merda só subiu ao poder porque o brasileiro é igualmente merda e não sabe votar, né? Então, acho que seria melhor, sim. Acho que seria, sim. Eu particularmente, eu tenho... Assim, não que eu acho que nossa república seja boa, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Tem vários erros incríveis, porque, ao meu ver, a República Brasileira, a política atualmente que está vigente no Brasil, ela é muito moldada num argumento falho, que é... Eu esqueci o nome em latim, porque eu não sou nenhum mestre de argumentação, mas ele é totalmente moldado naquele argumento de que se a maioria clama por isso, logo é o melhor para a sociedade. Ah, sim, chamada democracia. É uma faca de dois gumes, né? Uhum. Assim, realmente, se você tem uma galera pensante, etc., vai ser uma coisa muito boa, mas a gente pode ver muito bem pela imagem social do Brasil de que a gente não vai ter isso a partir do momento. Cara, nossa educação é uma das piores, nós temos problemas muito maiores que o problema da pessoa, principalmente que ela é de classe baixa, é que ele tem que lidar com problemas muito mais instantâneos do que uma política, que isso, aquilo. E eu não me culpo de ter que focar em coisas como sobrevivência, cara. Por exemplo, morro no Rio de Janeiro. Moleque, ali literalmente é uma sobrevivência absurda. Uhum. É uma coisa de outro mundo.
E isso, eu particularmente não consigo defender muito que uma monarquia conseguiria melhorar tanta coisa. Eu particularmente espero que melhorasse, por questões de que, como você falou, teria uma mudança muito menos abrupta, ao meu ver, e você manteria um raciocínio governamental de pessoas que estavam no poder já um pouco mais claro, que poderia ajudar. Por exemplo, ao meu ver, Dom Pedro II foi um grande imperador. Teve seus erros? Teve, mas foi um grande imperador. Só que agora, com a mudança que teve, desde lá o brasileiro não sabe o que tá acontecendo na política. Eu acho que ali foi a marca, tá ligado? Sim. Até 1930, o brasileiro não entendia nada. Daí em 30 chegou o Vargas. Ninguém entendeu também muita coisa. O Vargas foi de direita, esquerda e todo mundo ao mesmo tempo. Até 45 foi autoritário também. Saiu, voltou. Cara, não, aí que tá. O brasileiro é tão confuso que tira o Vargas porque ele era ditador, passa um tempo e elege o Vargas de novo. Exato. Os caras não sabiam o que queriam, né? Isso até hoje, isso existe. Moleque. Nossa. Pra ter uma ideia, tá num mundo em que o Collor ainda tem vida política. Sim, velho, o Collor, o cara que. Nossa, velho, o cara que confiscou os bens de, sei lá, boa parte da população, que fez praticamente uma grande depressão no Brasil. E detalhe, não foi acidental, foi voluntário, cara. Realmente fez aquela merda, tá ligado? Falando assim, não, isso vai melhorar o Brasil, vamos botar isso aqui, pá! Colocou, fez merda. Como vou dizer, congelou, né, a economia do Brasil, e o cara ainda tem vida política, cara. Isso é uma coisa meio absurda. Isso é o retrato mais claro, um dos retratos mais claros, né, de que o brasileiro não tem instrução para se dar o luxo de ter democracia, entendeu? Nossa, muita gente vai me odiar por isso que eu falei, mas dane-se. Cara, mas realmente, o brasileiro não tem instrução pra escolher um político. Porque quando ele escolhe, ele faz merda. Simples assim, entendeu? Se a gente tivesse o mínimo de instrução, quem sabe as coisas não seriam melhores numa república, né? Mas realmente a situação atual ela é bem complicada justamente por isso não, né? Também os caras que se candidatam também são, né, também são tão desqualificados quanto quem vota neles, mas realmente isso é um grande problema, porque o brasileiro não sabe votar, isso a gente já percebe desde muito tempo. Um grande problema, ao meu ver, com a política brasileira, tirando, obviamente, que eles... Assim, eu acho que é meio óbvio que eu estou falando de coisas um pouco maiores do que somente, com todo respeito quanto a esses maiores, mas quanto à corrupção, quanto a interesses, etc, manipulação, isso obviamente temos. E é horrendo, é um dos piores do mundo, mas ao meu ver, um dos grandes problemas da política brasileira, e inclusive da educação brasileira, é que desde sempre, na verdade, perdão, desde que tiramos o império e o interesse por estudo das artes e da filosofia caiu no Brasil, o Brasil tem passado por uma coisa muito horrenda politicamente. E por que eu digo isso? Ambos os lados têm um desrespeito gravíssimo com a filosofia que me deixa estupefato. E com ambos os lados eu quero dizer gente de direita e esquerda. Eu não tô falando todo mundo, mas eu tô falando assim, uma imagem que é uma impressão minha, particularmente. Então, você vê uma... de novo, com todo respeito quem estiver escutando. Mas... você vê grupos políticos de esquerda que distorcem muito a filosofia, para ser algo extremamente maçante e focado em autores não bons, bora lá, ruins. Mano, desculpa, mas Asqueroso, Nietzsche tem seus pontos. Não, Nietzsche tem seus pontos legais, tem, mas cara, tem muitos autores que conseguem passar uma ideia melhor que a do Nietzsche, entende? Com todo respeito a Nietzsche, eu acho que ele é interessante de se estudar, mas não somente parar nele e falar que ele é um deus. Ou então o que virou moda agora falar dele também, faltou-me o seu nome, o polonês, um senhorzinho lá com dois cabelinhos. Zygmunt Bauman. Pomposo. Zygmunt Bauman, exatamente. Legal, mas assim, não é uma grande coisa, entende? É um que você lê, você fala, beleza, e tem outros. A parada é sair explorando. Acontece que a mentalidade política que tomou o Brasil por muito tempo colocou em uma questão de escolas, etc., uma coisa que
cara, um dos melhores filósofos que nós temos para política e o jeito de se comportar socialmente, manipulação, ao meu ver, é Arthur Schopenhauer. Eu o acho fenomenal. E no colégio a gente aprende que ele era só um depressivo, ponto, acabou. Uhum. A gente não vê uma coisa muito aberta dele, entende? Uhum. O cara literalmente fala sobre uma das maiores chaves que a política tem, uma das maiores ferramentas, que é a questão do você pode escolher o que quer, mas você não pode escolher o que você vai querer. E isso é realmente uma das maiores ferramentas da política atual. Sim. Tomás de Aquino, São Agostinho, enfim, existem filosofias muito avançadas e acaba que grupos políticos de esquerda acabam enaltecendo figuras que são muito básicas ou então distorcem muito a filosofia. E por outro lado, tem uma galera de direita que acaba, principalmente... Não vou... Enfim, uma galera de direita, não tô falando todos, pelo amor de Deus. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de filosofia em ambos os lados. Sim. Mas assim, eu vejo que tem uma galera de direita que acaba tendo um argumento muito do filosofia pode enterrar porque não serve pra nada socialmente. E ao meu ver também não é assim, cara. Não é porque tá ruim que a gente enterra e desiste. Exatamente. É uma parada ali de esforço. É igual a questão da... Só um parênteses, é igual a questão da... Voltando à monarquia, né? Por que a monarquia, tipo, causava alguns como dizer, desconfortos na sociedade? É claro que eles não... Assim, olhando historicamente, não foram tão grandes quanto os desconfortos que a gente passou na República. Mas o problema não é a monarquia em si, mas a maneira como ela está sendo dirigida. Você não pode simplesmente abolir, senão vai causar um impacto muito grande, né? No meio acadêmico, no caso da filosofia, ou na sociedade, no caso da monarquia. O que estava realmente, inclusive já sendo trabalhado em cima, era uma reformulação daquilo que a gente conhecia por monarquia. Então, abolir a monarquia ou abolir a filosofia é um pensamento meio extremista, até meio imbecil. Porque, eu ia falar isso. Porque assim, cara, você abolir uma coisa que tá tão intrínseca na sociedade, seja um governo, seja uma área do conhecimento, vai causar um impacto muito grande, né? A falta daquilo ou a instabilidade que a falta daquilo vai fazer, entende? Mas prossiga. Não, sim, cara, assim, existe uma frase que eu gosto que é: estamos no século do romantizar o niilismo, sabe? Uhum. Então você tem uma visão cética radical sobre diversas coisas e que acaba tirando sua fé sobre questões tanto religiosas, que ao meu ver, enfim, cada um tem sua escolha, mas acaba sendo uma romantização de você cuspir na religião, de certo modo, e também na filosofia. Você começa a ter uma visão de que, se não for uma coisa que você possa, como posso dizer, seja palpável, entende? Tipo, uma física, uma matemática, uma engenharia, exatamente, que não tem seu valor. Ao meu ver, é um erro catastrófico. É o início do fim. Uhum. Até porque todas essas coisas práticas surgiram, em algum momento elas foram especulativas somente, né? A gravidade não foi descoberta, assim, claro, ela foi descoberta a partir da observação, mas as leis, elas primeiro foram formuladas, foram meras especulações que Newton teve para depois comprovar aquilo na realidade. Então, mesmo as coisas que a gente vê que são práticas, elas em algum momento foram especulativas. Então a especulativa não tem menos valor do que um outro, do que uma coisa prática meramente, né? Inclusive a galera fica brigando, né? Como que seria o mundo só com humanas? Como que seria o mundo só com exatas? Mas as pessoas esquecem que as duas coisas andam lado a lado, né? Elas não são água e óleo. Ao contrário, elas se complementam. Para eu entender, por exemplo, a linguagem matemática, primeiro tem que entender a linguagem falada, né, do dia a dia, as palavras, as letras, sei lá, para eu me expressar no dia a dia, para eu ter vocabulário, para muitas coisas eu preciso de um vocabulário matemático, um vocabulário físico. Então as áreas humanas e exatas, elas não são inimigas como muitas pessoas pensam, elas são complementares, né? Claro que você não vai conseguir pegar um intelectual de humanas e fazer ele explicar exatas com tanta maestria quanto um cara de exatas, né? Mas não quer dizer que elas sejam opostas. Quer dizer que cada um tem a sua facilidade para uma área, mas na prática
elas não deveriam ser separadas, né? Então, acho que é isso que eu queria dizer. Cara, eu concordo completamente. E assim, tu falou sobre a questão, né, enfim, da relação entre exatas, humanas, etc. Me veio aqui na cabeça uma outra suposição histórica aqui, muito absurda, e eu compreendo que vai estar um pouco errônea, porque eu sei que não foi um período de trevas mesmo, eles tiveram seus autores, etc. Mas como tu acha que ia ser um mundo se na época da Peste Negra, mais ou menos, nós tivéssemos tido uma produção acadêmica não somente mais valorizada, mas mais documentada? Eu acho que não necessariamente teriam abreviado o período em que teve a Peste Negra. Claro que a gente pode considerar isso, mas não necessariamente. Até porque não era, por exemplo, tinha uma coisa que era proibida, né? Que era de você fazer pesquisa de anatomia em corpos humanos, né? Você tinha essa proibição. Mas ainda que você tivesse essa permissão, você, por exemplo, não teria muitos avanços, como por exemplo a penicilina. A penicilina, ela não foi uma coisa voluntariamente procurada, né? Foi só um cientista que tinha péssimos hábitos de higiene e ele deixou lá o fungo criar o fungo se desenvolver numa criação de bactérias e percebeu que o fungo matava, né, as bactérias. Então muitas coisas acho que teria abreviado ou pelo menos teria adiantado um pouco a medicina. Mas eu não sei, aliás, abreviado não. Mas eu não sei se teria abreviado o período justamente por isso, porque não é só uma questão de anatomia, tem várias outras questões que inclusive somente aparatos tecnológicos de ferramentas, coisas e tal, que permitiram a gente, por exemplo, hoje dominar aquela doença da peste negra, entende? Então, talvez só teria adiantado um pouco a medicina ou feito a gente compreender as coisas de um pouco mais lógica e menos religiosa, né? Como muitas vezes era tida a peste negra. Moleque, eu fiz essa pergunta porque um dia eu tava escrevendo umas coisas aqui aleatórias, que eu gosto de escrever, e encontrei uma teoria histórica incrível. Assim, fenomenal. Eu acho que o cara teve insight sobre ela, falou com Deus, falou com... Independente se você acredita... Não, tipo, não digo você, Longano, mas quem está escutando, acredite em um criador ou não, mas ele falou sobre a suprema fonte de conhecimento. Cara, esse cara ouviu Starway to Heaven, é isso. É o quê? Ele ouviu Starway to Heaven, é isso. Esse cara ouviu Starway to Heaven. É isso, moleque. Ele chegou e mandou a seguinte: e se do ano 1000 até o ano 1400 não tiver existido e foi só uma invenção dos reis da época? Caraca, que viagem, né? E só isso, ele só mandou essa e vazou, mano. Porque, de acordo com ele, não se teve um... Como pode dizer? Não se teve um avanço científico muito significativo ao ver dele. E logo se passaram pouquíssimos anos e, na verdade, eles fizeram isso com o intuito de controlar a população mundial e daí vai aquela viagem que todo mundo que manja mesmo de história gosta de mandar, que é que existe um governo global. Mas, mano, eu fiquei em choque. Sabe aquele argumento que você sabe que tá errado, mas você não sabe nem por onde começar. Cara, eu sei por onde começar, mas pode continuar. Eu falo depois. Nisso, eu li recentemente a trilogia da Fundação, do Isaac Asimov, que, pra quem não sabe, o contexto básico é que o mundo está se desmoronando, o universo, no caso, e o grande império que sustenta tudo isso vai desmoronar. Existe um historiador, na verdade ele é sociólogo, e ele criou uma fórmula da psicohistória, no qual ele consegue calcular o que vai acontecer com toda uma população. E ele define que o Império vai cair em homenagem assim, à queda do Império Romano e que o mundo vai cair numa grande escuridão de conhecimento. E, na verdade, minha suposição histórica para começar e puxar o assunto era, moleque, eu acho que isso é literalmente Alexandria em a nutshell. Caraca. Porque, mano...
Tem sentido. Imagina nisso. essa biblioteca. Quer dizer, tem sentido no sentido. Tem sentido no sentido, ficou bom. Mas tem sentido de modo. Como vou dizer? Os argumentos, eles são coesos, né? Mas se você pegar, por exemplo, de uma maneira. Isso falando de uma maneira extremamente mais prática, né? Se você pegar, por exemplo, os fósseis da época, existiram, entende? Existe uma cronologia que ela obedece à cronologia que a gente tem hoje. Se você olhar, por exemplo, os fósseis de decaimento do carbono 14, né? Se você pegar, por exemplo, um fóssil dos anos 900, um fóssil, por exemplo, de um guerreiro romano, você vê que tem uma coisa depois disso, tem uma que foi nesse período, né, de 1000 a 1400. Depois também tem do período ali que baixo da Idade Média, né, com o renascentismo e tal, prosseguindo. Então, assim, existem esses fósseis, eles apresentam de forma cronológica, coesa, que esse tempo existiu no sentido de que existem fósseis dessa idade, e os fósseis de anteriormente, né, daqueles períodos que a gente historicamente reconhece como anteriores, eles realmente comprovam isso com a questão do decaimento do carbono 14, né? Então, assim, posso estar tirando informação da bunda? Posso. Mas que eu saiba, realmente esses fósseis existiram. Entendeu? Não, isso é claramente. claramente existiram. Véi. O que eu fiquei em choque mesmo é o fato de. Cara, imagina como seria. Eu acho exagerado dizer de que nós estaríamos absurdamente no futuro. Eu acho isso realmente uma certa ignorância. Mas, ao meu ver, ia ser fantástico saber os documentos que estavam dentro da biblioteca de Alexandria, sabe? Uhum. Pela questão que, cara, com certeza tinha muito material ali filosófico, matemático, que na época tinha um desenvolvimento muito bom, de questões que poderiam ajudar a resolver problemas que temos hoje em dia. Eu não digo coronavírus, mas eu digo questões administrativas, questões sociais, até mesmo problemas de engenharia possíveis, poderiam ter uma outra coisinha ali. Eu não tô falando que ele ia ter a fórmula para um novo foguete da SpaceX, pelo amor de Deus. Mas poderia ter alguma fórmulazinha que nos ajudasse com uma outra coisa. Uhum. Sim. Realmente, eu acho que a gente chegou num nível de evolução alta, mas não tudo que a gente pode alcançar. Até porque, como vou dizer, acho que a partir dos anos 90 a gente começou a caminhar para aquilo que a gente chama, inclusive falei disso no primeiro episódio aqui do podcast, dá lá uma olhada sobre o cyberpunk, né, que é o retrofuturismo. Aquilo que as pessoas que viviam nos anos 80, 70 acreditavam que seria o futuro, né? Então a gente está começando a desenvolver essas coisas, algumas coisas inclusive além ou diferente daquilo que a gente imaginava que era, mas de fato, digamos assim, entre essas profecias, essas previsões de como seria o futuro distante, extremamente tecnológico, avançado na ciência e afins, a gente tá se concretizando, mas realmente acho que a gente não tá no momento ainda. Acho que essas coisas, essas tecnologias não se consolidaram ainda ao ponto da gente dizer que, ok, estamos no futuro que sempre imaginamos. Até porque quando a gente chegar nesse futuro que sempre imaginamos, a gente, lógico, em todo esse período em que a gente, daqui até esse momento que a gente consolida, né, essa nossa expectativa de futuro, a gente vai continuar imaginando como vai ser o futuro. Então, talvez para um cara que veio nos anos 80, hoje seja, digamos assim, a adolescência, né, dos anos 80, ele hoje veja a realidade como o futuro. Mas para um cara que veio nos anos 90, uma década depois só, ele pode não entender dessa forma. Ele pode entender que ainda tem coisas a serem feitas que não como vou dizer, e que ainda nós não chegamos nesse patamar consolidado de futuro. Então, futuro é um termo relativo, mas se a gente for levar o que eu mais gosto, né, a perspectiva de futuro que eu mais gosto, pelo menos que é dos anos 80, daqueles filmes de ficção científica e tal, a gente está bem próximo, né? A gente está bem próximo, mas não no sentido de que daqui a 2 anos a gente vai consolidar, mas pode botar aí uns 20, 30 anos para a gente consolidar aquilo que a gente via lá nos anos 80. Mas como eu disse, a perspectiva de futuro
ela se renova a cada geração. E a cada geração a gente tem uma nova interpretação do que vai ser o nosso futuro. Seja de uma maneira olhando as questões naturais, a questão tecnológica, questão de humanidade, afins. Então, realmente, a gente não está no futuro porque a gente nunca vai chegar no futuro, porque sempre vai haver novas interpretações, novas perspectivas daquilo que a gente vai ser, né? Acho que é isso. Nossa, viajei legal agora, hein? Gostei. Não, mas eu concordo contigo. E isso é um ponto positivo. Aspecto que, pelo menos, isso demonstra que cada geração a gente tem um motivo para prosseguir, entende? Porque isso é muito ruim se ficássemos estagnados, chegássemos no ponto onde, beleza, não tem pra onde ir, a gente evoluiu tudo que tinha pra evoluir. E, cara, inclusive, tu me mandou pra um debate muito... Tu me lembrou de um debate muito bom. Seguinte, tu já leu Fim da Infância? Não, ele fala sobre o quê? Seguinte, Fim da Infância do Arthur C. Clarke, um dos meus autores favoritos. E qualquer pessoa que estiver escutando, não fique preocupado que eu não vou mandar spoiler. Mas a premissa do debate dele é que um dia, durante a Guerra Fria, né, surgem naves no céu. E quebra-se todo o sentido de Guerra Fria, entende? Não tem mais porque o URSS e os Estados Unidos lutarem. Cara, sim. O mundo se existe além do mundo. E nisso, esses senhores são nomeados de senhores supremos, e eles instauram uma utopia no mundo. E não é tipo, eles forçam isso aqui. Não, o mundo fica tão perfeito, a medicina fica tão avançada, etc., que não tem mais sentido pra roubar, porque todo mundo tem tudo. Não existe mais sentido pra você ser corrupto. Os poucos que faziam isso foram feitos de exemplo, entende? Não de um jeito que a galera ficou assustada com os senhores supremos, mas de um modo que não tem mais o porquê você se rebelar. Eles escutam tudo, eles sabem de tudo, mas eles não usam isso de maneira autoritária. Eles só deixam rolar e acabou que perde-se o porquê você tentar evoluir. Porque o ser humano já tem tudo cientificamente, cara. Eles fazem um cálculo no qual o ser humano podia continuar há milênios fazendo avanço científico. Eles nunca iam chegar no avanço científico que os senhores supremos estavam na frente deles. Tem, tipo, literalmente uma nave, por exemplo. Eu já ouvi essa reflexão, mas eu tentei ouvir esse cara aí. Né? Mas conheci cara, assim, é incrível porque ele demonstra uma coisa no que você falou que eu acho que é basilar. Chega num ponto em que avanço pro futuro não é uma coisa só engenharia, que nem a gente geralmente pensa. Não é uma questão só infraestrutura, indústria. Questão de você ter um porquê ir pro futuro também é uma questão filosófica, uma questão literária. A galera nesse mundo para de escrever e para de produzir material porque não existe mais prazer para eles em viver, porque eles já estão numa utopia, entende? Não tem mais cenário fantástico para eles. Perde-se o senso de fantástico, que é um dos sensos mais belos que o ser humano pode ter durante a vida, que é imaginar algo a mais do que o cotidiano. Inclusive, só um parênteses, veja nosso episódio sobre fantasia para você entender melhor sobre isso. Mas continue. Exatamente. Eu não estou presente, mas é incrível. Apesar disso, é muito bom. Mano, e eu acho isso fantástico, porque, como tu falou, que renova-se a imagem do futuro. E essa questão de como vai ser o futuro, quando a gente é pequeno, a gente pensa em carro voador, e teletransporte, isso e aquilo. Só que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que o futuro que a gente deseja, geralmente, tende a ser uma questão muito mais... um ambiente biopsicossocial muito melhor no quesito igualdade, no quesito oportunidade, do que no quesito voar com um carrinho, tá ligado? Tecnológico, então, né? Exatamente. Isso eu acho muito legal, porque isso é uma impressão que eu tenho da nossa juventude, da nossa geração. Só que não é uma coisa que eu consigo afirmar que sempre vai ser assim, entende? Sim, na verdade eu sou extremamente pessimista quanto a isso. Na verdade eu acho que o futuro não vai ser bom, entendeu? Olhando pra... não só pra... A tecnologia ela anda muito ao lado disso, mas eu acho que o nosso futuro vai ser terrível, porque a tecnologia ela vai dar... Claro que ela vai dar mais poder às pessoas terem uma vida melhor, mas a tecnologia ela pode ser usada para os dois lados, né? Então, se por um lado você tem a tecnologia, por exemplo, facilitando você marcar uma pessoa no Facebook pelo reconhecimento facial, na China você usa o reconhecimento facial para controlar as atitudes das pessoas. Então, eu acho que na verdade, vou aqui lançar minha frase que já foi status de WhatsApp para vocês terem ideia da importância dela, que é:
o mundo é uma merda que tende a ficar cada vez mais fedida. Justamente por isso. Porque eu acho que a gente não tá evoluindo no sentido de questões morais, éticas. Eu acho que na verdade tudo que a gente tinha que saber de questão. Tudo não, mas assim, boa parte daquilo que a gente precisava entender sobre ética, moral, não só com as religiões, mas até com filósofos como Kant, né? Que na faculdade de ética você estuda basicamente Kant, né? Você já entende boa parte dessa questão de bom convívio social, de como ser um bom governante. Mas eu sinto que as pessoas tanto não querem, como elas têm maneiras, elas têm meios cada vez mais facilitadores para elas não serem pessoas morais, pessoas éticas. E acho que esse lance, por exemplo, da China, né, de controlar a população com a tecnologia, é uma coisa que, inclusive, um cara que eu gosto muito, chamado George Orwell, ele já previu num livro dele, né, chamado 1984. Né? Você tinha um grande irmão, aquele que vigiava você em todo o tempo, né? Isso hoje, quer dizer, na época era uma distopia, aliás, né? Uma coisa que a princípio era inalcançada, mas hoje é uma realidade, cara. Hoje, os medos que a gente tinha em ficções científicas de distopia total, distopia, se você também não entende, vai no episódio de Cyberpunk para se entender melhor. Hoje o que a gente tem, aliás, antigamente o que a gente tinha como distopia tá cada vez mais próximo de ser real. E eu não vejo uma maneira de você da gente regredir nisso, sabe? Justamente por conta das facilidades. Cada vez é mais fácil ser tirano, cada vez é mais fácil ser imoral, cada vez é mais fácil você tirar os conceitos morais e religiosos e filosóficos da nossa sociedade e substituir por ego, por orgulho, por essas coisas que, cara, ela tem sua importância pessoal, mas quando elas são extremadas, elas geram o que a gente vê em coisas como essas ditaduras e afins. Então, assim, eu não acho que a tecnologia ou que o futuro vai ser melhor. Eu acho que, lógico, é uma coisa que a gente queria, tanto que, por exemplo, existem ONGs e ONGs cheias de pessoas jovens trabalhando por um futuro melhor, por uma natureza melhor, mas eu acho que isso é o que Salomão, nossa, eu puxei Salomão aqui, maluco. É o que Salomão dizia lá em Eclesiastes, né? Que é correr atrás do vento, né? Que é claro que você nunca vai descobrir se o vento existe se você não correr atrás dele. Mesmo assim, é correr atrás do vento. É inútil, entende? Eu acho que talvez a natureza ela melhore, mas por outro lado a sociedade fique cada vez mais decadente, cada vez mais degradada pelo orgulho, por diversas questões morais que estão sendo perdidas, né? Inclusive, cada vez mais se torna uma coisa que eu acho meio lamentável, né? Se torna meio pejorativo dizer que você é alguém convicto da sua fé, porque para muitas pessoas hoje em dia fé é uma coisa de idiotas, sendo que eles, por exemplo, eles não sabem que todos os conceitos morais, né, um dos pilares da sociedade ocidental, que é a que nós vemos nos Estados Unidos, toda a América, Europa e boa parte da África, surgiu através da moral judaico-cristã, né? Mas eles chamam de idiota mesmo assim. E isso me deixa meio aflito, né? Porque se a gente está deixando esses conceitos morais, hoje são os conceitos morais, daqui a pouco são os conceitos de democracia de Roma, e depois a gente pode terminar destruindo o terceiro e último pilar, que é a filosofia grega, né? Que é, digamos assim, o nosso senso crítico para poder saber o que a gente deve aprender ou não, ou o que a gente deve aceitar ou não que façam com a gente. Se tirarem esses três pilares, né? Lógico, começaram pela religião, até porque eu acho que a religião ela se coloca numa postura bem pacífica, né? Muitas vezes meio que só apanha. Mas isso é só o começo. Pra mim, nossa, tô teorizando muita teoria da conspiração, mas, cara, eu acho que a gente tá caminhando para destruir os pilares que moldaram nossa sociedade cada vez mais. Dane-se se é por uma ideologia, se é por mera vontade humana, mas eu acho que a gente tá caminhando para isso. A gente já vê isso em diversas situações. Nossa, viajei, hein? Assim, mas beleza.
Aproveitando o devaneio, que eu achei fantástico, cara, tem uma frase que eu não conheço outra pessoa que tenha essa autoria. Foi uma frase que eu mandei um dia e eu gostei. Mas, assim, que foi a frase que eu senti quando eu terminei de ler Fahrenheit. Que, ao meu ver, para o imbecil, a distopia é uma bela de uma utopia. Caraca. Realmente. E o que eu quero dizer com isso? Ao meu ver, a ditadura do século XXI, XXII, etc., pode ser uma especulação muito retardada da minha parte, perdão se for, mas ela não é uma distopia governamental, ela não é uma coisa que é imposta pelo governo. Não diretamente, como é um 1984. Ele é muito mais questão partindo do indivíduo querendo proteção de algo maior que ele, entende? Sim. Então, por exemplo, tu falou sobre a questão do reconhecimento facial, facilidades tecnológicas, e cara, eu vejo isso como uma cultura como o cancelamento. Hoje em dia, a maior ameaça à própria individualidade, à própria liberdade, não é mais, ao meu ver, em grande parte do mundo, não é mais um governo te apontando uma arma. São pessoas, candidatos políticos ou figuras, influenciadores, etc., que te convencem, e muitos compram esse assunto, né, esse papo, de que aquele que você discorda você deve eliminar. Sim. Não no sentido literal de matar, obviamente, por enquanto não agora, pelo menos por enquanto ainda não, mas no sentido de apagar de uma vida social, no quesito de apagar das redes sociais, e com isso começa-se uma coisa muito catastrófica. Por exemplo, tem-se um lado muito bom na tecnologia. Ao meu ver, o fato de hoje em dia termos acesso a coisas como Cielo, Drive, que é um dos melhores materiais para você criar um documento, Google patrocina nós, o fato de acho que não vai rolar, cara, desculpa. Eu também acho, mas enfim. A Amazon existir, enfim, tem-se acesso a muito material bom hoje em dia pela internet. Cara, como que tu, há um tempo atrás, errado no sentido português, mas há um tempo você não conseguia tranquilamente, e há um tempo, por favor, coloque um tempo bom nisso, você não conseguia comprar tranquilamente Os Miseráveis traduzido ali na esquina, tá ligado? Vai na internet, Os Miseráveis, ponto. Então tem um material muito bom. Só que ao mesmo tempo, vendeu-se que, cara, a internet é somente para diversão, é muito com todo respeito, uma baderna de prazeres momentâneos. É o parque de diversão do burro. Cara, é uma das ferramentas que mais favorece a procrastinação. É uma das ferramentas que mais favorece a questão de você perder-se completamente de suas tarefas. E, moleque, tem uma frase que eu não vou falar de quem é, porque pessoas podem ficar bravas com esse nome. Mas existe uma frase que eu acho que resume a internet atualmente, que é prostituição dos seus valores. Existe uma grande prostituição dos seus valores no sentido de encaixar-se num grupo, e a internet facilita isso. Moleque, vai dizer que tu não conhece alguém que chegou ali e, pô, tinha um certo valor que ele levou de casa, e de tanto escutar que era uma coisa banal, ele largou. E eu não tô falando somente coisas que eu acho basilares, mas enfim, como valores religiosos ou valores... Você vê coisas mais bestas isso, o senso de você, cara, você foi criado com seus pais falando, não usa drogas, e o cara vai lá e usa drogas porque os amiguinhos usam. Então, tem-se isso atualmente na sociedade, isso, ao meu ver, vai ser a pior coisa. Você vê no Fahrenheit, por exemplo, o Montag, que é o personagem principal, ele não é reprimido por um governo somente, ele é reprimido pelas pessoas. As pessoas queimam os livros não porque somente tem alguém apontando uma arma para eles, eles queimam os livros porque tornou-se feio ler. E pode parecer um exagero hoje em dia, eu não tô falando que um dia vai chegar exatamente isso, mas cara, na verdade um dia já chegou. Como assim na Alemanha nazista queimavam-se livros de autores sem necessariamente você ter que estar com uma arma apontada. Não era somente pela arma apontada que a galera tava queimando aqueles livros, era pelo ódio que tinha dentro delas. Ela era pela necessidade de gritar para alguém ir lá e protegê-las de um mal inexistente. Inclusive, eles... é muito sádico. Quem faz esse lance da queima de livros, né? Cara, isso é uma coisa que, inclusive,
era não precisava ter uma arma, como era voluntário, entende? As pessoas, elas acreditavam realmente que aquilo que elas estavam fazendo era pelo bem, né? Inclusive, a gente pode até fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, porque assim, tem pessoas que fazem esse negócio do cancelamento, né? Como vou dizer, destruição de imagem das pessoas na internet e coisas horrendas, né? Linchamentos em público, mas elas fazem isso acreditando que elas estão certas, que elas estão lutando pelo bem maior, né? O Pondé fala muito disso, né? Esse pessoal que fica militando, não só de esquerda, de direita também, dane-se, todo mundo faz todos os lados têm os seus militantes, né? E eles fazem isso achando realmente que estão fazendo um bem para a sociedade fazendo isso. Eles realmente acham que estão do lado certo. Eles acreditam que fazer uma coisa dessas, que muitas vezes pode ser prejudicial por uma questão cultural, como a queima dos livros, ou até por uma questão de respeito aos outros, eles acham que quebrar isso e fazer algo por causa de uma ideologia, por causa de uma ideia qualquer, é algo estar do lado certo, porque elas estão tão... elas não têm primeiro que elas não têm parâmetro para saber o que é certo e errado, então aquilo que dizem para elas com um argumento minimamente explicado, elas já aceitam. Então, e elas também são totalmente alienadas da realidade, né, que as cerca. Então elas, mais uma vez, aceitam aquilo que as dizem, né? E justamente por isso elas fazem coisas absurdas achando que estão do lado certo. Isso é isso é um absurdo, mano. E o pior, é cada vez mais comum hoje em dia ver coisas assim. Cara, sim, tipo, fazendo um link com tudo que tu falou, existe também hoje em dia uma modinha, duas modinhas muito fortes, que a primeira é o clamor por tem-se um problema, não existe mais uma... Não é que não existe, mas uma grande quantidade de pessoas tornou-se muito... Como pode dizer? Tornou-se muito plausível para essa quantidade começar a falar, não sou eu que tenho que resolver esse problema. Eu aponto o problema. E é isso, que alguém resolva por mim. Que seja o Estado, seja fulano, alguém resolva. Vou reclamar sobre, não corrigir. Reclamar sobre. Pra mim isso é um erro. Porque pontar dedos como esse, que você cria coisas como cancelamento. O cancelamento é um bando de idiotas apontando o dedinho pros outros. Uhum. Na verdade, isso daqui é cultura, moleque. The Witcher, o Geralt of Rivia tem uma frase: vocês chamam outras raças de monstros para que se sintam mais limpos, porque quando vocês roubam, quando vocês matam, quando vocês estupram, vocês não se chamam de monstros, vocês se chamam de humanos menos queridos. Caraca, completamente diferente ao meu ver. Nossa, você é um burro na minha cara. Exato. Obrigado, tava precisando disso. É que isso, ao meu ver, é o cancelamento. Isso, ao meu ver, é uma tendência que existe. Eu não tô falando todos. E graças a Deus eu não acho que seja a maioria. E graças a Deus eu não acho que seja a maioria. Eu não vejo que é a maioria. Mas é uma quantia de pessoas muito... Sabe? Eu não tô falando que elas têm que deixar de existir qualquer coisa, que isso é propriamente o cancelamento. Mas deve-se ter um ponto em que a galera deve chegar pra ela: se vocês resolvessem esses problemas, e aí? Tem? Uhum. E se, em vez de acusando sem saber se rolou mesmo isso, vocês começassem a repensar seus atos e cuidassem da sua própria vida. Porque assim, antes de limpar o mundo, limpe a sua própria casa, não é mesmo? É uma boa. E no meio disso, temos o segundo problema, que é o mais trágico de tudo que acontece atualmente: a relativização de tudo. Cara, existe uma frase, eu esqueci quem é um autor, mas a partir do momento que você relativiza a moral, até o nazismo é explicado. Ao meu ver, existe uma coisa que é moral, ponto, acabou. Não existe um explicar, não, mas nesse caso, cara, ou é moral ou é não moral, ponto, acabou. Se tá em dúvida se é ou não moral, bora lá, bora sentar e estudar um Kant, bora estudar e sentar sobre Schopenhauer, sobre propriamente Santo Agostinho, ele fala algumas coisas sobre moral. Que é uma coisa que as pessoas não querem fazer também, né? Parar e estudar. Elas não querem fazer isso. Né? Elas querem que as pessoas digam pra elas o que devem fazer. É muito mastigado. E o foda
é que criou-se um costume muito grande, porque assim, eu entendo, de novo, minha crítica é saindo para pessoas que têm uma condição social para correr atrás disso, porque bora ser sério que tem muita gente, como eu disse, especialmente que mora em lugares muito frágeis em questões sociais, que eles não têm o tempo, eles não têm, cara, não é a maior prioridade na vida deles, e eu reconheço isso, e vai ser totalmente insignificante o meu discurso comparado para essas pessoas. Quem tem que sobreviver no dia a dia, moleque, não tem o porquê tá lendo Santo Agostinho nessa hora, entende? Ela tem que sobreviver no dia a dia. Uhum. Mas criou-se uma cultura que o único jeito de resolver esse tipo de problema é gritando e urgindo pro Estado, que o Estado tem que se envolver, que o Estado ele tem que crescer. E assim, não é que eu sou anarcocapitalista, foda-se, Estado, ponto, acabou. Mas, mano, eu acho que é muito claro nos exemplos da história de que se o Estado crescer, ele pega o bumbum de todo mundo. Pra caramba. Não é uma questão... Keynesianismo, que é um dos exemplos mais fortes que temos na América, quebrou... Não, bora lá. Porque existe uma cultura também errada de ver 29 como uma questão completamente... Não tinha governo, era capitalismo selvagem, e depois entrou o governo. Não é. Ele teve uma influência estatal muito grande. Um dos motivos pelo qual quebrou foi por causa da influência estatal. Depois veio o Keynes, que piorou a situação por muito tempo e retardou a recuperação econômica por anos, por décadas, que foi um erro gritante. Tivemos outros exemplos como nazismo, como ditaduras comunistas, tivemos exemplos como ditaduras como franquismo, etc. Existe um erro muito grande, entende? Uhum. Independente se é de direita ou de esquerda, isso que é bom pontuar também, né? Autoritarismo é errado e é ruim de qualquer ponto de vista. Porque a partir do momento que alguém tem a legalidade pra poder tirar a sua liberdade, né? Você fica de mãos atadas. E se você quiser essa liberdade de volta, coisa que você certamente vai querer, você não vai ter como. Porque agora você delegou ao Estado toda essa... a sua liberdade, delegou ao Estado toda a sua capacidade de pensar, sua capacidade de agir, sua capacidade de ter, de fazer. Tudo isso você deu pro Estado. E o Estado é mais forte do que você, porque você fez esse Estado mais forte. E, bem, chegando a esse ponto em que o Estado tem tudo e você não tem nada, tirar ele é muito difícil. Principalmente se por exemplo, tiver as Forças Armadas, né? Tem países em que o socialismo não vigorou justamente por isso, porque as Forças Armadas não venderam o país para essas ideologias em troca de poder, né? Tanto que foi o caso do Brasil. O Brasil ele não quis isso por conta de um passado em que havia, por exemplo, se eu não me engano, nos 12 do Forte, né, aquele episódio na República Velha, ocorreu de próprios militares, que eram socialistas, matarem seus parceiros enquanto estavam dormindo. E isso é uma coisa totalmente covarde, né? Talvez essa aversão dos militares aos socialistas tenha havido nessa época, mas de qualquer forma ela existe. E justamente por isso que, por muito tempo, muitas tentativas de instaurar o socialismo no Brasil não deram certo. Porque os militares não quiseram vender o país. Porque a partir do momento que um governante tem o poder total de um exército, ele pode fazer o que ele quiser, né? Inclusive instaurar ditaduras e regimes autoritários. Que foi o que rolou, por exemplo, na Venezuela. O exército venezuelano ele deu, né, esse aval e falou que iria proteger as ideias de Maduro e tal. E o que fortaleceram e consolidaram, né, esse regime tão horrendo que a gente vê hoje. Cara, um exemplo disso foi um exemplo que eu vivi recentemente. Assim, pra qualquer pessoa que esteja escutando, coisa do gênero, eu tive 2 experiências na minha vida que foram extremamente gratificantes, digamos assim, né? Recompensa de trabalho, que acabou nos levando para lá, no qual eu já morei por 1 ano na China, e já morei por quase 1 ano, vários meses, 8, 9 meses, em Portugal, que foi a mais recente, foi ano passado para esse ano. E, cara, em Portugal, vou te mandar um papo que me deixou assustado. Militar português, ele e nada são a mesma coisa. Uhum. Sim. Cara, o coronel português, em salário, se for em proporcionalidade, digamos assim,
ele recebe não tão mais que um sargento brasileiro. Uhum. E não que o sargento brasileiro receba muito, tá? Pra Não. quem tá escutando não sabe Se eu não sobre me isso, engano, né? só pra dar um parâmetro, acho que ele sai da escola de sargentos, né, da ESA, se eu não me engano, recebendo pouco mais de 4 mil por mês. Então, né, pra vocês terem um parâmetro. Exatamente. Pra muitos, obviamente, são bom dinheiro, etc. Cara, em proporcionalidade, um coronel de exército tá recebendo igual um sargento de outro país, é algo gritante. E bora lá, né? Portugal não é um país, com todo respeito, que esteja numa condição de DH ou renda ou coisa do gênero. Uhum. Ele é um país que tem um aval para proporcionar um salário mais digno, digamos assim. Então, eles não, a Força Armada é totalmente debilitada, eles não têm desenvolvimento tecnológico na área, as academias não são respeitadas, a própria população não respeita, porque eles tiveram um problema com ditadura lá, que eles tiveram franquismo. Franquismo não, foi Franquismo. em Portugal. E no meio disso, teve-se uma revolta dos cravos, no qual eles retomaram o poder, tiraram o ditador. Só que depois disso foi assumido, perdão, o poder, né, pelos grupos mais de esquerda. E a interpretação dos grupos de esquerda de Portugal foi de que essa ditadura foi devida aos militares. Então, o jeito que eles proporcionaram que isso não fosse mais capaz, na visão deles, o necessário era tirar qualquer poder do exército em português. Então, cara, assim, meu pai estudou lá por um tempo e eles falavam umas coisas absurdas sobre o exército deles, por exemplo, não que fossem falaciosas, tá? Mas que, pra nossa visão, pelo menos comparado ao exército brasileiro, é um absurdo, que é a segurança nacional portuguesa é entregue à OTAN. Ela é internacionalizada. Sim. Como que um país internacionaliza a própria segurança, eles não têm a capacidade de se proteger. Isso é lamentável. Cara, isso é triste no meu coração, sabe? Dizer isso. Justamente, inclusive, esse lance de tirar o poder dos militares rolou aqui no Brasil também. Por exemplo, um subtenente, hoje em dia ele ganha por volta de uns 9 mil, né? Antes da Nova República, ele ganhava próximo dos 15 mil, né? Isso faz um parâmetro de uma patente que eu conheço bem os valores, né? Mas assim, isso ocorreu no Brasil também, só que não exatamente pelo mesmo motivo que ocorreu em Portugal, né? E também foram por governos de esquerda, né? Eles sempre se dão mal, né? Quando sempre, digamos assim, criam essa rixa. Só que no Brasil foi mais como uma chantagem, porque o que aconteceu? Como eu disse, né? O nosso exército não quis vender o Brasil para essas ideologias. Por isso, governos que vieram posteriormente, que eram de esquerda, eles falavam que era uma questão econômica e afim, sendo que eles mesmos nunca mexeram nos salários dos políticos, que é muito maior do que de qualquer militar, que por sinal estudou e se formou para estar ali, diferente de um político que só recebeu alguns votos, pode ser qualquer um. Mas eles diminuíram muito tanto o poder aquisitivo quanto o poder bélico das Forças Armadas, né? O poder aquisitivo, se eu não me engano, começou com o Fernando Henrique, começou a cortar o salário dos militares muito, tanto que tem muitos militares, sejam eles praças ou oficiais, que eles passam um aperto em casa financeiro, porque eles recebem um salário que não é condizente com a profissão, com o risco que a profissão dá, e claro, que não é condizente com a inflação, com o valor, né? Ele não tem um poder aquisitivo suficiente para sustentar, por exemplo, uma família, né? Coisa que era uma coisa muito comum antes do novo governo, né? Da nova república. Então, assim, realmente há isso, né? Dos governos de esquerda, eles querem prejudicar os militares quando eles não têm o que querem, que é o poder, o aval dos militares para poder instaurar a ideologia nojenta deles, né? Então, assim, realmente esse lance de a esquerda prejudicar os militares que não são a favor deles é uma coisa muito comum e meio lamentável, até porque você está tirando sua própria proteção, né? Esse cara não quer me ajudar, mas eu sei que é só ele que pode me proteger. Mas eu sou tão orgulhoso e tão imbecil que eu vou fazer de tudo pra prejudicar ele só porque ele não quer. É uma coisa que chega a ser infantil, né? De rolar, mas que ocorre, infelizmente.
E assim, eu não tô, pra qualquer pessoa que estiver escutando, eu não tô querendo definir coisas do gênero. O investimento principal do Brasil há de ser Forças Armadas ou qualquer coisa desse gênero. Ao meu ver, não. Existem setores muito mais precários, basilares para uma sociedade. Sim. Exatamente. Existe... Cara, o próprio exército mostra isso no sentido que eles mesmos não têm um recurso, uma fonte de dinheiro, não tiveram por muito tempo, né? Perdão, ele não teve, o exército, uma fonte de dinheiro muito rica nos últimos anos, então ele criou ilhas de investimento. Então, coisas que eles todo ano tem que investir e outras que eles podem revezar todo ano para evoluir bastante. E, enfim, tem como fazer uma certa administração econômica com isso. Só que, ao meu ver, existe um problema muito grande que tornou-se muito banal o assunto de onde investir verba pública. Esse é um outro problema muito grande. Porque é o seguinte, como tu falou, o aval do exército é fundamental para qualquer ditadura erguer-se. Não existe uma ditadura sem exército. Isso é óbvio. Você tem que... Ou o exército, na verdade eu diria capital social. E um dos meios mais fáceis para obter esse capital social é por meio do medo. É por meio da força que o Estado pode exercer em cima de você por meio do exército. Então, obviamente, uma ditadura utiliza-se muito disso. E o que acontece? Eu não tô defendendo que, porque o exército sempre foi o salvador da pátria na história do Brasil, por exemplo. Não. Ao meu ver, existem seus erros. Sim. Por exemplo, no caso de 64, eu sei que é algo muito complexo e tal, e uma galera vai discordar de mim, mas existem algumas medidas adotadas durante 64 que os governantes militares, ao meu ver, foi um certo erro. É claro que eu consigo falar isso hoje em dia porque eu sei qual foi a consequência, mas pode ser que na época não fosse tão clara, mas mesmo assim poderia ter tido uma questão mais inteligente. Por exemplo, ter percebido que o combate na mata mesmo, no tiroteio, uma universidade também era um local muito importante num país para se proteger. A questão de ter ficado tanto tempo no poder, isso também irritou muitas pessoas, porque existem filósofos que são até mesmo de direita e acabam concordando que por terem ficado tanto tempo, eles acabaram tirando qualquer oportunidade da galera que os elegiam, mas deu apoio para eles de entrar no poder após. Mas enfim, existe um debate muito grande devido a isso. É uma questão deveras complicada. E, por favor, se você acha que não teve nenhum conflito durante o regime militar, nada errado quanto a isso, mas te convido a ler o Manual do Guerrilheiro Urbano, do Carlos Marighella da época, que é um dos livros que eu mais li na minha vida, porque é um dos poucos livros que eu consigo sentir ódio. Se você não sabe o que é, um dos manuais escritos pelos guerrilheiros da época, no qual ele fala sobre o uso de crianças como coletes, escudos humanos e uso de armadilhas para matar inocentes e culpar o exército. Isso era uma questão que, inclusive, foi utilizado e foi traduzido para diversas línguas, inclusive para grupos terroristas como o Estado Islâmico. Então, sim, o brasileiro conseguiu ser renome para terrorismo. Mérito, olha, né? Só, por essa muitos não esperavam. Mas tudo bem, o que eu ia dizer sobre a banalização do uso da verba pública é que tornou-se uma fala muito linda. Investe em educação. Ponto. Mas eu te pergunto, como que se investe em educação num país onde o patrono da educação é Paulo Freire? E assim, com todo respeito, qualquer pessoa que estiver escutando e falando, Paulo Freire foi... Não, perdão, pedagogicamente ele foi um terrível... Não tem como defender, perdão, mas quer ver um estudioso da área da educação 1000 vezes melhor? Pierre Luigi. Começa por aí. Pierre Luigi foi 1000 vezes do que Paulo Freire. Paulo Freire era o tipo de pessoa, eu não vou vir com aquele argumento de tiozão, ele incentivava somente a baderna. Porque ele incentivava, sim, um quesito revolucionário no seu estudante. Ele, literalmente, existe um texto dele no qual ele fala para motivar o seu estudante a rebelar-se contra suas mazelas do dia a dia. E você, lendo isso no início, fala, legal, ele vai querer que o estudante crie um novo dia a dia, mas então ele começa a mostrar que você deve tornar essa vontade de rebelar-se e mirar na família do estudante. Ao meu ver, alguém que prega esse tipo de coisa é deveras doente. Mas a questão da educação atualmente no Brasil ela é muito deturpada, ela é muito uma questão politizada. Você não tem mais... Cara, quer fazer uma coisa óbvia?
educação não é só universidade, não é só grauzinho de pesquisa na universidade. Educação é educação de base. Você sai com a galera, e eu acho que os exemplos mais claros. Pega alguém do ensino médio, alguém do ensino fundamental, não, médio, perdão, que está se formando, e joga pra fazer um vestibular do IMITA. É impossível, cara, Moleque, o cara sair dali. todo mundo toma um pau. Só que depois que você vai ver, aquilo era uma matemática que devíamos já saber, entende? E eu não tô falando, porque eu tô conseguindo completamente isso aqui. Não. Por quê? Porque falta-se uma base muito essencial. O colégio brasileiro, ele desensina de como aprender, entende? Ele não, em nenhum momento é essa a preocupação. A preocupação dele é de jogar informação, você acumula aquilo e se vira, moleque. Inclusive, uma coisa interessante que você falou, a questão da educação de base, né? O pessoal investe muito nas academias, no estudo acadêmico e tal. Só que a gente não tem nenhum educação de base. Aí você gera acadêmicos semi-analfabetos. Isso é meio lamentável, né? Sério, eu gostaria de compartilhar uma questão assim. Meu pai, ele, quando estava trabalhando e morando junto com a minha mãe, mesmo no meu nascimento, na região de Juiz de Fora, ele tem uma história no qual ele e outros amigos e colegas de trabalho, eles foram levados para ajudar os galera que estava fazendo mestrado de matemática na Universidade de Juiz de Fora da época, isso em 90 e poucos, a resolver com um suporte em matemática. Beleza, detalhe, meu pai não é formado em matemática, eu não irei dizer exatamente qual é o seu trabalho, mas ele não é formado em matemática. Enfim, chegando lá, o meu pai conta que tinha uma galera fazendo mestrado em 90 e poucos que não sabia matemática básica. Eles iam para uma faturação, para identidade de Lagrange, identidade de Cauchy, etc. A galera não sabia aplicar. E são coisas de matemática basilares para vestibular. Sim, exatamente. Isso que me impressiona mais. E isso é uma coisa que eu vejo. A nossa educação é popularizada. O MEC, eu não tô falando que ele é uma coisa... Na verdade, não. Eu tenho meus contrapostos contra o MEC, mas isso é para outro dia. Mas tem muita gente ali, muito funcionário que não serve para nada. E não tô falando que o cargo em si... Tem muito cargo que não serve para nada, bora ser sério. Mas também existe uma galera ali que não é um trabalhador bom. O servidor público, existem muitos servidores públicos que eles não são os melhores no mercado, só que você não pode demiti-los. E eles recebem mais do que um trabalhador comum. Ao meu ver, isso é o maior tiro no pé público que existe, mas tudo bem. We are the masters of our fate. That the task which has been set us is not above our strength. Então, cara, acho que a gente já falou bastante coisa hoje, né? Você tem alguma consideração final para deixar aí pro pessoal? Vejamos, sim, eu existo assim depois de toda essa revolta. A primeira coisa, eu realmente indico para aqueles que quiserem ler, leiam principalmente O Fim da Infância, ou então Trilogia da Fundação também é muito bom, mas Fim da Infância, eu acho que ele é basilar e... Galera, leia Sci-Fi é muito legal. Gostaria de reforçar que não sou formado em nada, então metade das coisas que eu tô falando, provavelmente eu tô falando bosta, e você tem todo o direito de discordar, inclusive eu super apoio você discordar de qualquer coisa que eu tô falando, porque é assim que uma sociedade é feita, então super pode discordar completamente, obviamente. E por último, eu gostaria que, de todas as brincadeiras que a gente tava no início falando de e se isso acontecesse, se aquilo acontecesse, eu tenho uma última pergunta pra tu. Manda. Querido ou querida ouvinte. Tá. Não é pra mim. Que seria a seguinte. Não, seria a seguinte. De todos os questionamentos historiológicos que vocês poderiam fazer sobre qualquer coisa que poderia acontecer, a minha pergunta é: você hoje em dia, o que você quer, o que você faz socialmente, a sua opinião, ela é realmente sua? A sua atitude é moldada à base de ti? A sua moral é moldada a partir dos seus princípios? Ou eles são moldados a partir de outra pessoa? Você vive atualmente numa liberdade, ou você vive numa ditadura do Fahrenheit? Esse é o meu último questionamento, é uma coisa que eu acho muito legal da gente pensar sobre. Não estou falando que porque todo mundo é livre e todo mundo tá isso, aquilo, porque eu estou iluminado pela luz da razão, mas é realmente uma coisa que eu acho muito legal de se pensar. É bem válido mesmo. E minha consideração final, também uma recomendação, leia 1984, é um livro muito bom. E procure sempre ter um senso crítico apurado, sabe? Mas claro,
você só vai ter um senso crítico bom quando você tiver algo no que você, como dizer, você só vai ter um senso crítico bom se você tiver uma boa referência, né? Eu só vou saber se um líder religioso for charlatão se eu conhecer a religião talvez tão bem quanto ele, né? Então, assim, procure aprender mais sobre todos os lados da moeda, claro, sempre. E busque desenvolver o senso crítico, sabe? Não deixe que isso apague dentro de ti para que você não seja levado aí por qualquer coisa que te falarem, porque muitas pessoas sabem falar bonito, acreditem em mim. Então é basicamente isso. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Bolsas? Não serve por aqui mesmo, seria praticamente isso. Desculpa qualquer merda ou ofensa que eu mandei, não era meu intuito. Lembrando, o nome deste canal é Leiga Erudição, então todos nós somos leigos buscando opinar. Então vale muito a pena você ir atrás das fontes originais antes de levar só um podcast como esse como base para muita coisa, né? Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, até um próximo episódio. Falou! Apenas que você conhecimento.